te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os teus tormentos. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. No mundo há vez de ter muitas aflições, disse o Senhor, mas coragem, eu venci o mundo. Aflições, tormentos, sofrimento, cruz, todas essas realidades fazem parte do seguimento de Cristo. Quem quer ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e venha. O sofrimento faz parte. As angústias próprias dessa vida fazem parte da nossa caminhada com Deus. Mas obrigada, Senhor, porque o Senhor não nos deixa sozinhos. O Senhor não permite, o Senhor não deixa que caminhemos sozinhos em nenhuma das situações que estamos passando. O Senhor se faz presente, porque assim o Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias até o fim dos tempos. São palavras bíblicas, são passagens, é a Tua palavra, Senhor, que agora entra de cheio na nossa realidade, no real do nosso viver. E nós Te louvamos pela Tua presença real, Senhor, em cada uma dessas situações, de doença, de traição, de humilhação, de tormentas, de tragédias, de perdas. O Senhor está conosco. Ainda que venha a noite traiçoeira, a noite escura, os vales tenebrosos, os vales de lágrimas, o Senhor está comigo e me ensina a dar sentido a todo este sofrimento. Não chorar por chorar, sofrer por sofrer, mas ofertar as lágrimas e os sofrimentos, as dores, por aqueles que sofrem muito mais que nós, mas também para completar em vós, Senhor, todas as dores pelas quais passaste por causa de cada um de nós. Nós queremos aqui, Senhor, oferecer, entregar dores, problemas, sofrimentos, e esperar de Ti toda a graça, toda a força necessária para superar, suportar e atravessar todo este momento com a Tua graça. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Bom dia aos nossos queridos irmãos e irmãs. Estamos iniciando então a nossa escola dominical. Bom dia, Valdir, Maria Fernanda, que estão aqui no interativo, né?
E a gente está também transmitindo aqui pelo Facebook, pelo Instagram, e eu estou gravando também pro YouTube, né? A gente fez a página do YouTube da igreja, mas as regras aqui são, para transmitir ao vivo, são bastante rígidas, né? Tem que ter pelo menos 1.000 inscritos. A gente vai conseguir. Atualizando as notícias do Cuco, conversei com a Neca agora, antes de entrar no ar, né? E ele está recebendo um tratamento alternativo que deu certo com algumas pessoas. Ele recebeu plasma essa noite, está reagindo bem, os exames deram melhor agora de manhã. Então vamos continuar na luta, aí, né? Na oração, pedindo que Deus esteja segurando, né? Dando força aí para o nosso irmão Cuco para vencer essa doença, né? Tão terrível, mas que Deus está agindo ali através dos médicos, dos tratamentos alternativos, dos tratamentos que já existem, dos médicos que estão ali assistindo. Então louvamos a Deus por ter esses recursos e que Deus nos dê força aí, né, para continuarmos orando e continuarmos na batalha. Vamos orar então, dando início à nossa aula. Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, por mais um dia de vida que o Senhor nos dá. Te agradecemos, ó Pai, pelas notícias que recebemos agora de manhã do Cuco, que ele está, ó Deus, melhor nos seus resultados de exame, está reagindo, ó Deus. Nós queremos dedicar, ó Pai, esse momento de oração, a clamar ao Senhor pela vida do Cuco. Que o Senhor esteja, ó Deus, derramando a tua graça, a tua bênção, a tua misericórdia, o teu amor, a tua paz na vida da família, ó Deus, na vida do Cuco, na vida dos médicos que estão cuidando dele ali, ó Deus. Que o Senhor esteja, ó Pai, em nome de Jesus, com a tua mão poderosa ali, ó Deus. Em nome de Jesus também, peço a tua iluminação para esse momento de estudo da tua palavra, momento de escola dominical, ó Deus, dedicado a ti, dedicado a te buscar, a te conhecer. Perdoa os nossos pecados e nos guarda durante todo esse dia que é dedicado ao Senhor. Em nome de Jesus que nós pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor Deus. Amém. Amém. Ô, Fernando, só vou pedir para você fechar o áudio, tá? Isso. Não, já vou fechar agora. Beleza, obrigado. Gente, hoje a gente continua conversando aqui sobre o tema do individualismo, né? Que o estudo do trimestre já está terminando, né? Da lição que nós estamos acompanhando aqui. E esse estudo aborda a questão do papel e o lugar do cristão em uma sociedade individualista, né? Tem pelo tema aqui eu mesmo e os outros, né? E no domingo passado a gente começou uma conversa aqui no texto básico. Oi, Romulo, tudo bom? Bom dia. Bom dia. Vou pedir para fechar o áudio só que tá. Derrei bomba aí, tá bom? No domingo passado nós começamos aqui então sobre o assunto de... Certo. Acho que deve ser um irmão que tá feliz, né? Acorda assoviando. Quem que é o MotoGP Play? Jean? 1 Coríntios 1, de 10 a 17, o apóstolo Paulo aborda um assunto de divisão da igreja, né? Então essa divisão é relatada ao apóstolo Paulo pelos da casa de Cloe. Vou ler aqui o texto base e fazer só uma recapitulação rápida do que a gente falou no domingo passado, né? Diz assim: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões.
Antes, sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fosse batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Amém. Então a primeira parte que a gente viu no domingo passado sobre o individualismo na igreja é a questão dos partidos, né? E esses partidos ameaçam romper a unidade da igreja, e esse rompimento se dá devido às preferências, né? E um problema que acontecia ali era um problema de preferência por personalidades que passaram pela igreja. Paulo, o fundador, depois passa Apolo, que é um homem com um grande carisma, né? Ele é eloquente na pregação do Evangelho, de acordo com Atos dos Apóstolos, né? Então a oratória de Apolo é uma oratória muito que destaca bastante ele. E finalmente um outro problema ali é que a cultura, né, a cultura do lugar, do momento que eles viviam, era uma cultura helênica, que tinha preferência por sabedoria do mundo, a filosofia grega, né, uma filosofia bastante sedutora para dar seduzir no sentido de dar entendimento, né? Então a gente sabe que diante da palavra de Deus, a sabedoria dos homens ela está muito abaixo da sabedoria de Deus, né? Então, e a sabedoria de Deus é loucura para os homens, né? Porque está definida ali na cruz de Cristo, que Cristo morreu para nos salvar. E termina aqui a lição falando sobre o culto à personalidade. E essa outra lição começa exatamente falando sobre isso, né? A continuação da lição, que vai terminar aqui parte 2, a igreja é minha, né? Vai trazer sobre a questão da manipulação da igreja local e o senhorio de Cristo, né? Então, o tema aqui agora não é mais, ou vai entrar ainda, né, na questão das divisões que há no povo, mas mais especificamente o problema do individualismo quando entra na liderança da igreja, né? Então, na liderança eclesiástica, na vida eclesiástica. E a gente é tentado, bastante tentado, a sempre a criticar quem está mais visível, né? E uma tecla que eu sempre estou batendo, que a gente é muito tentado a sempre a criticar o outro, e não faz uma autocrítica, né? Então, se a gente for acusar e usar exemplos que nós estamos aí, que são bem evidentes, vamos dizer assim, né? Sobre culto personalista, né? De se colocar em evidência. A gente tem exemplos variados, né? A nossa crítica ela é bastante abrangente, ela é bastante arguta, mas a gente tem que fazer o exercício de autocrítica sempre, né? De olharmos primeiro para a nossa vida e depois para o ambiente onde a gente vive, né? A nossa própria denominação e a nossa própria igreja e própria denominação, né? Então,
o primeiro ponto aqui que ele vai abordar é o pastor personalista, né? Então, há uma dificuldade bastante grande aqui, né, de a gente diferenciar pessoas que se destacam pelo seu ministério, né, por um ministério efetivo, um ministério de sucesso, um ministério que atrai bastante gente, né, de um ministério personalista, né? O que é personalista? Vamos usar o exemplo aqui de Paulo e Apolo, né? Paulo é o fundador da igreja ali em Corinto e ele tem que escrever uma carta como apóstolo para aquela igreja, chamando a atenção da igreja, porque é uma preferência personalista. Isso está dividindo a igreja. E ali tem uma pessoa como Apolo que se destaca pela sua fala, pela sua didática, pela sua personalidade, seu carisma. Então o apóstolo Paulo parece que não tem essas atribuições, né? Ele já é um velhinho de cabeça branca, aliás, já sem cabelo parece, né? Que algumas definições sobre Paulo vão dizer que ele era assim, não enxergava muito bem, não falava muito bem, mas são detalhes aí que não interessam, né? E ele vai falar que a questão da divisão ali por essas preferências, ela é prejudicial à igreja, porque a igreja é de Cristo. Cristo é a cabeça da igreja. Então aquela pessoa que está à frente, no caso, passa de uma pessoa como Paulo para uma pessoa como Apolo, né? E depois o apóstolo Pedro é citado também, e finalmente Cristo entra na briga aí, como se aqueles que dizem que são de Cristo estivessem acima também daqueles que estão brigando ali. Na verdade, é só um argumento personalista, né? E o que isso significa de diferente? Esses personagens, como o próprio apóstolo Paulo, repudia esse tipo de comportamento da igreja, né? Ele repudia. Mas ele tem ali o seu grupo de preferência, mas ele não incentiva isso. E aí ele busca orientar a igreja para que a igreja perceba que Cristo é o cabeça da igreja, e esses instrumentos que ele usa, eles glorificam a Cristo. Eles não se autoglorificam. O problema é se o apóstolo Paulo escrevesse essa carta dizendo: não, vocês podem ter suas preferências, porque eu tenho aqui os meus méritos, eu fundei a igreja. Ele nunca parte para esse lado, né? Eu fundei a igreja, eu tenho conhecimento, eu tenho a doutrina. Ele fala: não, vocês foi Paulo crucificado por acaso para salvar vocês, né? Vocês foram batizados em nome de Paulo. Então ele busca dissociar, né, o sucesso do ministério, né, que se a gente for usar um critério de sucesso humano aqui, né, a igreja de Corinto é um sucesso como igreja, né? Ali estão acontecendo vários e vários eventos, né, várias manifestações do Espírito Santo, só que isso não está redundando naquele momento em glória a Deus, né? Não está glorificando o nome de Cristo, está levando a igreja a um culto personalista, a buscarem personalidades para atribuir esse sucesso, né? Então a gente corre muito risco de também julgar as pessoas que têm um ministério que acontece, que tem esse sucesso, né? Mas a gente não convive ali com a pessoa, não percebe ou não tem condições de avaliar isso, né? Quem é a pessoa. O problema é que o povo pode dar a entender isso, né? Levar aquela personalidade a se destacar como alguém que está tendo sucesso naquilo que está fazendo, mas
O problema é que esse pastor, não, ou essa liderança, no caso aqui a lição vai tratar também de presbíteros, que era o caso ali do Novo Testamento, né, do início da igreja. Os presbíteros, no caso, também são referência a pastores e a homens que não são ordenados pastores, mas são liderança da igreja, escolhidos para serem líderes da igreja, como é o caso que a gente tem hoje na nossa igreja. Nós temos o pastor ordenado, temos os presbíteros que são eleitos pela igreja, né? Então a gente chama de pastores docentes e pastores regentes, né? Aliás, presbíteros, né? Docente e presbíteros regentes. Então presbítero é uma designação para pessoas mais velhas, né? A palavra presbítero quer dizer ancião. E a designação não quer dizer que para você ser presbítero tem que ser mais velho, né? Mas originalmente quer dizer isso. E quem escolhe esses presbíteros são a igreja, né? São os membros da igreja por meio de eleição, inclusive os pastores. Tá? O que acontece aqui no caso desse primeiro ponto de pastor personalista, que a gente precisa entender, é que às vezes o pastor ele tem uma estratégia de trabalho que se destaca, mas ele tem que saber que isso é uma obra do Espírito Santo. Não é um reconhecimento da sua potencialidade como pastor, né? A gente enfrenta bastante problema hoje também uma questão que é o seguinte: a gente precisa usar o exemplo aqui da nossa região, do sul, né? Sul do Brasil. O que acontece? Historicamente, no sul do Brasil, a igreja presbiteriana não tem quase representatividade, principalmente para o Rio Grande do Sul. É um problema histórico lá do início do século passado. Houve um acordo histórico sobre a propagação da igreja protestante aqui para o sul, porque havia muita colônia, né? Colônia de alemães, italianos. Então, as religiões de colônia, né? Vamos lembrar aí o luteranismo, né? Elas tiveram preferência. Então, os protestantes, né? Principalmente a igreja presbiteriana, entrou num acordo falando assim: não, a igreja de colônia pode proliferar aí, que nós não vamos entrar nesse campo. Mas aí se passou o tempo e se vê a necessidade de plantação de igrejas, né? Da nossa igreja. Mas o que acontece? Muitas vezes, no início, principalmente, quando se percebeu isso, se falava muito em perfil de plantador. Perfil do pastor plantador. Não existe isso, perfil de pastor plantador. O cara ou é pastor ou não é, né? Ele vai para o campo para pregar o evangelho ou não vai. Então, uma visão equivocada sobre vocação, né? E dizendo, não, se você atender esse requisito para ir para tal lugar, você será bem sucedido. E aí começou a se perceber que não era bem assim, né? E há casos e casos, né? Casos que deram certo, casos que não deram certo. E por que deu certo ou não deu certo? Isso aí é uma questão do próprio Deus com os seus instrumentos, né? A gente tem possibilidade de fazer uma avaliação, de pegar, né, fazer uma avaliação do trabalho, como é que foi feito o trabalho. Tudo isso Deus nos deu inteligência, sabedoria para ir fazer, né, para fazer essa análise e tender a fazer uma crítica, né, sobre isso, uma crítica para tentar acertar, né, não somente para condenar, execrar, porque é uma tentação muito grande que a gente tem de levantar sempre a lebre para execrar e para criticar, né, e dificilmente para incentivar, para consertar e para reordenar as coisas, né? Então, a questão do primeiro ponto aqui, ele levanta um ponto bem interessante, levantando a nossa confissão de fé de Westminster, né? Que ele cita aqui do capítulo 1, parágrafo 10, ele diz assim:
o juiz supremo, pelo qual todas as controvérsias têm de ser determinadas e por quem serão examinados todos os decretos de concílios, todas as opiniões dos antigos escritores, todas as doutrinas de homens e opiniões particulares, o juiz supremo, em cuja sentença nos devemos firmar, não pode ser outro senão o Espírito Santo falando na Escritura. Então, o primeiro problema aqui do pastor personalista que ele levanta é que muitas vezes o pastor se coloca como aquela figura inquestionável, né? E lógico que não pode ser. Quem é o critério é a palavra de Deus, né? Então, eu sempre levanto isso, né? Trago sempre à baila isso quando nós fazemos a nossa profissão de fé e batismo, né? Na frente da igreja. E a nossa profissão de fé diz lá que nós devemos obedecer à liderança, né, da igreja até ao ponto de perceber que ela está de acordo com a palavra de Deus. Passou de acordo com a palavra de Deus, ela pode ser questionada, pode ser desobedecida, né? Então, o ideal é que o pastor, a liderança, o conselho, né, o pastor, ele esteja aberto, né? E esse é o problema, né? Muitas vezes da liderança personalista. Não se permite uma crítica, não se permite uma orientação. Está sempre impondo o seu tipo de visão, né? Então a gente sempre levanta essa questão de que a gente pode ser criticado, né? Na igreja eu sempre deixo aberto isso. Nunca ninguém me criticou. Não sei se é porque eu tenho cara de bravo ou se eu estou sempre certo. Mas vocês podem criticar. Agora não. Um de cada vez, tá? Vocês podem me chamar a atenção, me criticar, falar, o caminho é esse, pastor, não é aquele. Não é, Walter? O Walter que tem aí mais tempo de presbiterado da nossa igreja, pode testemunhar aí como é a condução dos pastores que passaram por aqui, né? É por isso que nós temos um conselho de presbíteros, né? O nome já diz conselho, é para dar conselho, é para liderar, é para ouvirmos a liderança, né? Então, agora um outro problema, já partindo para o ponto 2, né, da nossa lição aqui, o dono da igreja. Eu achei interessante que o estudo não traz um livro, uma carta que foi escrita exatamente com esse problema bem escrachado, assim, né? Que é a terceira carta de João. A terceira carta de João vai falar sobre o problema personalista na igreja, da liderança por parte de presbíteros, né? Mas a lição vai trazer um outro exemplo aqui, de um tal de Mica, lá em Juízes, né? O livro de Juízes, capítulo 17, né? Versículos de 1 a 13. Então esse Mica é um homem que institui para si, né, um sacerdote, e esse sacerdote inicialmente era da sua casa, depois aparece lá um levita andarilho, que se diz, que se identifica, né, como levita, que nasceu lá na tribo de Levi, e está procurando um lugar para servir, para ser levita, sacerdote, essas coisas, onde melhor lhe parecer. Então parece que ele está procurando um lugar onde tenha mais vantagem. E ele encontra esse Mica, e o Mica lhe convida para ser sacerdote da sua casa, e ele diz para ser pai, né? Pai sobre ele, sacerdote, e lhe pagaria lá, fez um acerto de salário, de quantas coisas ia pagar, roupa, alimento e tal. E na verdade o sacerdote estava servindo ao Mica, né? Não era servindo a Deus. E esse Mica diz, e a palavra de Deus ela dá umas dicas bem interessantes, assim, né? No final da descrição de Mica diz assim: nesse tempo não havia rei em Israel e cada um agia como bem lhe parecesse, né? Então já dá para ter uma ideia de como que era a vida ali em Israel, né? Cada um agia do modo que bem lhe parecesse. Então esse Mica contrata esse sacerdote, né, esse levita para ser sacerdote,
e o sacerdote vai servir a mica, vai fazer e falar aquilo que lhe convém, porque ele está recebendo salário ali. Comparando, trazendo aqui para a nossa atualidade, né, a lição nos traz a seguinte perspectiva, de que hoje nós temos diversas autarquias dentro da igreja. Não seria autarquia, seria sociedades internas, né, como da nossa igreja. A gente tem um conselho. Daí como é que funciona? Nós temos presbíteros que têm que trabalhar para a igreja, e esse trabalho na igreja, ele busca atender aquilo que a igreja anseia, né? E esse trabalho ele tem que ser para o bem da igreja como um todo. Então a gente não pode focalizar o tipo de trabalho, né? ou dar um privilégio maior e deixar de atender outros, né? É um problema que acontece em Atos dos Apóstolos. Acho que eu já estou entrando na terceira parte aqui, facções eclesiásticas, né? Mas o ponto 2 aqui, quando aponta para essa questão do dono da igreja, é um problema muito comum de pessoas, principalmente na nossa denominação, né? Em igrejas que existem esse tipo de micas, né? Principalmente com relação a dizimistas, né? Que tem o dízimo alto, né? Que acho que tem mais direito que os outros membros da igreja, que podem definir as diretrizes da igreja por causa disso, né? Então há bastante dificuldade nisso em muitas igrejas e infelizmente nós temos aí vários exemplos de igrejas que racham por causa disso. Então a lição está direcionando para que a gente perceba que esses movimentos não são novos, né? Isso acontece desde a fundação da igreja lá, desde o início. A gente leu Coríntios, né? A introdução da primeira carta de Coríntios, isso já é um problema que tem que tratar já de primeira. Mas também tem a carta de João, né? Que vai tratar exatamente disso. E esse tipo de comportamento é uma imaturidade espiritual, né? Como falou na primeira lição ali, é uma questão de falta de entendimento, de maturidade espiritual da igreja como um todo, e a gente precisa caminhar então para a maturidade da igreja, entender que Cristo é o cabeça, que a igreja tem, né, o seu rei, que está entronizado, que ele é o cabeça, que nós somos o corpo, estamos aqui para servi-lo, para trabalhar, para exaltar o nome de Cristo, para propagar o seu nome, não para trazer para cada um de nós aquilo que é da nossa preferência. Muitas vezes o evangelho vai trabalhar exatamente nesse ponto, né? O negar-se a si mesmo é a máxima aí do seguir a Jesus, né? E o nosso ponto de referência, muito especialmente, né, na nossa igreja, nós temos aí o nosso símbolo de fé. O que é que nós cremos? Por isso que foi citado aqui a Confissão de Fé de Westminster, que define essa questão de, olha, os concílios podem decidir qualquer coisa, mas se estiver fora da palavra de Deus, o juiz último é a palavra de Deus, né? Então a gente como conselho pode decidir qualquer coisa. A gente pode, né, o presbitério, o sínodo, o Supremo Concílio, pode decidir qualquer coisa, mas se levantar alguém e falar assim, isso vai frontalmente contra a palavra de Deus. E os assuntos que não são específicos da palavra de Deus? O que a palavra de Deus nos diz, né? Mateus 18 nos dá uma pista. E ali está se tratando de disciplina, mas ele diz que o conselho, quando decide ali, está decidido em nome de Deus. Olha que responsabilidade, né? Onde estiver em 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali não está falando de reunião de oração com pouca gente, não. Está falando de decisões sobre a igreja. Decisões sobre vidas na questão de disciplina, né? E aí a gente pode também, por extensão, falar sobre as questões
da vida da igreja, né? Então, se estiver essas decisões explicitamente contrárias à palavra de Deus, nós temos a obrigação, como disse Lutero, né, quando enfrentou o concílio de Worms, né, quando exigiram que ele negasse tudo aquilo que ele falou assim, olha, se vocês me provarem pela Bíblia que eu estou errado, eu retiro o que eu falei. Né? Então é exatamente esse tipo de postura que a igreja tem que ter. Né? Se nós não temos como parâmetro a palavra de Deus, nesses casos, né, nós temos que recuar, temos que entender que nós decidimos errado e o Espírito Santo vai dar essa iluminação. Deus sempre levanta um lá que fala, opa, né? Aqui, ó, a palavra de Deus não diz isso não, está indo contra a palavra de Deus. Por isso que nós temos que orar pedindo sempre iluminação com relação a isso, certo? Então, infelizmente, é uma questão que vem de séculos, né? As pessoas muitas vezes querem uma igreja de acordo com o seu gosto, de acordo com o que eles entendem que é certo, mas nem sempre o que eles entendem, o que nós entendemos, né? O que nós queremos, está de acordo com a palavra de Deus. Assim também como muitas vezes nós somos contra coisas que a palavra de Deus diz explicitamente que nós devemos fazer. Né? Então, nós precisamos ter aí a humildade de nos submetermos ao senhorio de Cristo, que é explicitamente falado na palavra de Deus. Certo? E aqui, por fim, para o crescimento da igreja, né, a identificação dessas facções eclesiásticas, né, e diz diretamente a nossa denominação, a Igreja Presbiteriana, né, no caso, usando um caminho para nós entendermos o funcionamento e buscarmos em Deus sabedoria para isso, né, para questão de escolha de liderança, né, a liderança. Hoje nós vemos hoje temos assim, hoje eu estou falando da nossa igreja especificamente, né? Nós temos realmente um propósito de formação de liderança, né? De buscarmos amadurecer lideranças dentro da igreja, deles terem informações, formações. A gente tem conversado isso como liderança da igreja, como conselho, né? Nós temos aí uma dificuldade de liderança, e uma das questões de liderança que a gente diz na igreja presbiteriana é a liderança masculina, né? Liderança de homens. Então é uma questão de formação, de buscar em Deus sabedoria para estar dirigindo a igreja e buscando formar lideranças para a continuação da formação. A gente entende também que os tempos que nós vivemos são tempos também que dificultam a questão do engajamento, né, na liderança da igreja. Há uma dificuldade, inclusive, sociológica para entender o papel de liderança do homem, tanto dentro do lar quanto na igreja. Né? Então, não que a mulher não tenha esse papel de liderança dentro da igreja, ela tem, mas perceba que hoje é muito mais fácil você ter mulheres liderando a igreja do que homens, né? Então é uma dificuldade dos nossos tempos essa questão de liderança masculina, porque a sociedade procura desconstruir exatamente esse tipo de imagem, né, de liderança masculina, de que tem que estar à frente, tem que tomar decisões, de que tem que se engajar no trabalho. Então nós estamos identificando isso como liderança da igreja, estamos promovendo aí um tipo de formação da liderança, né? E nós temos uma dificuldade imediata. Então a gente precisa correr atrás do tempo perdido, né? E quem sabe já olharmos para as futuras gerações,
os nossos filhos e filhas aí que estão vindo aí, né? Que eles enxerguem isso como algo prioritário já na vida deles atual, de que eles têm que buscar entender o papel deles dentro da própria Igreja de Cristo, né? Para eles se formarem como liderança. Um problema que Atos relata aqui, logo no início da igreja, em Atos 6, né? O estudo vai trazer esse problema de partidarização dentro da igreja, que as viúvas de fala helênica estão sendo mal atendidas ou não estão sendo atendidas na distribuição de comida, né? Naquela época lá, as viúvas dependiam quase que única e exclusivamente da igreja, vamos dizer assim, para sobreviver. Então, há uma reclamação, né? Vamos lembrar aí que a igreja começou ali, no derramamento do Espírito Santo, tinha 120 pessoas, e logo naquele dia já subiu para 3 mil membros, né? Imagina o problema de logística de uma instituição que passa de 120 para 3 mil em um dia, né? E se falando sobre igreja, né? E numa segunda pregação vai para 5 mil já, né? Então começam a haver problemas de logística, óbvio, né? E aí os apóstolos decidem fazer o quê? Né? Decidem escolher homens de fala grega para atender as mulheres de fala grega que estão sendo preteridas, né? Então há ali uma adequação, só que assim, o texto dá a entender que eles vão atender as mulheres de fala grega. Só que o que os apóstolos dizem? Não é certo nós pararmos o nosso ofício de pregação da palavra para atender as mesas. Então, o texto não especifica isso, mas certamente esses 7, né, que nós transliteramos para diáconos, né, eles foram eleitos para diaconia, ou seja, para servir. Então ali a gente fez uma transliteração e adaptou, né, a função do diácono para ser o atendente, né? Mas os apóstolos falam assim, não é certo nós pararmos o nosso ofício de pregarmos a palavra para atendermos a mesa. Então parece que o problema foi resolvido com as viúvas de fala grega, mas eles foram ordenados para atender a todos a questão da mesa, né? Tanto as viúvas de fala grega quanto as judaicas. Então o problema foi resolvido naquele setor que estava dando problema, mas para um bem geral da igreja, para que todos fossem bem atendidos, né? Então o estudo vai trazer essa percepção, essa perspectiva de que aqueles que foram chamados ali foi para suprir uma necessidade pontual, mas essa necessidade pontual não foi especificamente atendida, né? Ela foi incluída no serviço total da igreja. Então o estudo quer levantar exatamente isso, que muitas vezes, principalmente quando há a eleição de presbíteros, né, e muitas vezes até de pastor, de que vai dar preferência para tal sociedade, né? Esse presbítero vai atender a sociedade dos jovens, né? A lição está especificando isso, né? Esse presbítero vai atender mais os homens, ou a SAF. Então, isso é um modo equivocado de se ver. Tem que ver que ele está sendo eleito para atender a igreja como um todo. Ele pode sim ter mais afinidade, não tem problema nenhum, mas ele tem que ser um servo da igreja para atender a igreja como um todo. Se ele é um porta-voz de tal sociedade, isso é uma função que ele vai ter naturalmente dentro do conselho. Mas muitas vezes nós temos uma eleição de alguém que não está preparado para ser aquela liderança, né? Justamente por causa desse tipo de visão facciosa, né? De divisão. E muitas vezes nós temos pessoas que estão preparadas, mas que, de novo, perfil, né? Não é um perfil que vai atender aquela facção exclusiva. Então
é uma questão de amadurecimento da igreja, né, de caminhada, de iluminação do Espírito Santo também, mas é um dever da liderança da igreja atual levar a igreja a esse entendimento, a esse crescimento, de maturação, de maturidade para a escolha das suas lideranças, né? Então, hoje a lição termina assim, né? Eu vou ler aqui a conclusão e a aplicação que está na revista, e ele diz assim: a igreja é uma coletividade orgânica em que todos são irmãos e colaboradores uns dos outros. O único Senhor, dono e cabeça da igreja é Cristo. Pastores e líderes personalistas e dominadores usurpam o senhorio que pertence exclusivamente a Cristo. Grupos eclesiásticos que tentam manipular eleições ou nomeações em busca de defensores não levam em conta que os líderes têm o dever de liderar e pastorear toda a igreja sob o Senhor, não facções dentro dela. A igreja só vive e se desenvolve em paz quando se submete espontânea e intencionalmente a Cristo, seu único Senhor e cabeça. Aplicação: ore para os seus líderes, pedindo que o Senhor remova do coração deles todo sentimento indevido de grandeza e individualismo, dando-lhes amor verdadeiro pela Igreja de Cristo. Disponha-se a ajudá-los no cumprimento de seus deveres ministeriais. Se você for líder, dedique-se de todo o coração ao ministério para o qual o Senhor o chamou e capacitou. Empenhe-se para ser um líder amoroso e sábio para toda a igreja. Então é a oração que a gente pede para a igreja, né? Que nos dê sabedoria para a liderança. Na multidão de conselhos há sabedoria, né? Então a oração é um pré-requisito básico de uma igreja que caminha nos caminhos do Senhor e pede sabedoria para suas autoridades, né, para os seus líderes, autoridade no sentido de líder, né? Então, a gente termina essa lição fazendo esse apelo aí. Alguém tem alguma colaboração aí? Os presbíteros aí, Fernando, Walter, que estão participando aí, Rômulo. Alguma coisa a acrescentar ou está tudo certo aí? Certo, Walter? Obrigado. Certo, Fernando? Alguma coisa a acrescentar? Tá tudo certo. Certo, então. Na verdade, eu tenho acompanhado assim, algumas pregações também, né, na internet, e assim, só para dar uma ilustrada no que o pastor está falando, né? Eventualmente existem pessoas, por exemplo, dentro da igreja, que tem algumas posições diferentes contra a parte vamos dizer assim, da parte escatológica, né? Sim. Mas isso não sobrepõe a questão de servir a igreja de uma maneira humilde e submissa a sempre as lideranças, né? Sim, com nesse certeza. Sentido. Uhum. Como todos sabem, né, eu tenho uma posição um pouco diferente da parte escatológica, mas isso nunca compromete o serviço de liderança e de submissão à palavra de Deus, né? Porque a gente sabe que tem pastores da própria nossa igreja presbiteriana, né, que tem posições diferentes, mas, no entanto, não compromete a união, né, a união de propósito da igreja. Sim, existem pastores que têm posição diametralmente opostas e trabalharam juntos, inclusive, sem dar problema. Justamente. Até eu vi uma história bem interessante, né, que ali na questão do arrebatamento, né, que um diz, o arrebatamento é no final da tribulação, o arrebatamento é antes da tribulação, daí diz que aí quando ocorre o arrebatamento, um dos irmãos diz assim, viu, tá vendo, tá certo, mas daí ele fica e o outro vai. Tá certo. Tá certo, então. Então não é
essa posição que vai te dar mais espiritualidade, né? Mas, exato. Na verdade, praticar a palavra, né? O Augusto Nicodemos que fala assim, ó, você pode ter qualquer uma das posições, mas no final a gente vence de qualquer jeito. O Apocalipse diz isso, da vitória do povo de Deus, né? Você pode acreditar em qualquer posição, mas no final vai todo mundo ganhar. Não esquenta a cabeça, não. É verdade. Certo? Mas tá bom então, gente. Deus abençoe aí. Vamos continuar orando então pelo nosso querido Moacir Cuco, Dr. Cuco, né? Tá reagindo, né? As notícias foram boas agora de manhã, mas isso não arrefece a nossa luta aí, né? Em oração, tá? Eu não tenho notícia de mais nenhum irmão da nossa igreja que esteja com positivo, né? Como é que está o sogro da Cimeia? Então, o pai da Cimeia, o Leandro colocou no nosso grupo lá que ele foi internado, né? Não tem notícia dele. Tem que conversar com o Leandro agora de manhã. Vamos ver se eu ligo para ele lá e tenho notícias dele. Ontem a Cimeia falou alguma coisa? Ele estava esperando vaga na UTI. Não tinha vaga ainda. Tá, a Leandra teve com a Cimeia ontem e não tem... não tinha. Estava esperando vaga na UTI. Né? Eles moram lá em Itajaí? Canoinhas. É lá em Canoinhas, não é aqui em Lages. Não é aqui, tá? É Canoinhas. Tá bom? Assim que eu tiver notícia eu coloco no grupo aí. Tá bom. A joia, vamos encerrar então. O Fernando, já que você abriu o áudio aí, ora pra gente encerrando. Então tá bom. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos no teu santo nome para aprendermos a respeito da tua palavra, dos regimentos, da ordem, do conhecimento, do discernimento, de tudo aquilo que rege a nossa igreja, a nossa denominação, para que possamos ser um só corpo na tua direção, na tua cabeça, Senhor. E nos submete através do teu Santo Espírito para que possamos servir diligentemente, buscando a união de propósitos, a humildade em servir, e também nos protege, Senhor, de todo mal, de toda enfermidade, ao mesmo tempo em que pedimos pela saúde dos nossos integrantes da nossa igreja, o Dr. Moacir Cuco, ao pai da Cimeia e a todos aqueles que, de uma maneira ou de outra, também encontram na parte enferma, também a nossa querida e amada irmã Selma, que está convalescente. Atende deles, Senhor, através da tua mão poderosa, trazendo cura e restauração de suas vidas. Amém. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, obrigado. Deus abençoe. Até o nosso próximo encontro, então. Amém. Até a noite.